Amém. Você é apóstola. Está aqui, glória a Deus. Mais um dia, mais um culto. E eu creio que esses dias têm sido assim muito bom, tem sido algo diferente para a gente, né? E eu creio que nós não ficamos parados, né? Diante da circunstância. Eu creio que ninguém imaginava, ok, aí, Reginaldo, beleza. Ninguém imaginava que ia levantar-se um gigante. De repente, é como eu falei, não foi nada esperado, não caiu de pum. Quando foi, de repente, parou tudo, né? Como diz aí, lockdown, parou tudo. E nós tivemos que nos adaptar, né? Beleza, beleza, Jardim Primavera 2, ok, valeu. Então, estamos. E com isso, foi bom por um lado, né? Que a gente conseguiu alcançar onde nem imaginávamos. Hoje, para você ter ideia, Carmozina, o amigo nosso lá da Índia esteve conosco aqui no culto. Como é que Nossa, pode, né? Veio longe, bem de longe, hein? Bem distante, é quase 10 minutos do Afeganistão. meu Deus. Então é fronteira, a gente, graças a Deus, né? Cada dia vem pessoal lá de Moçambique, da África, os amigos da Argentina, América, Europa. Então, eu creio que por tudo isso a gente conseguiu expandir o trabalho, o evangelho está sendo pregado aonde a gente nem imagina, né? Eu creio Verdade. que para nós foi muito bom, né? Então eu quero nesse momento convidar, pedir que vocês levem isso para a família de vocês, né? Não fique restrito ao só você. Quando você compartilha, eu digo que você está evangelizando, né? O fato do compartilhar é o evangelizar. Então, nos ajude nesse momento evangelizando, né? Amém? Então vamos lá, vamos orar para a gente já dar tempo à palavra. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta noite, mais uma que passamos na tua presença e nos colocamos em total dependência de ti e do teu Santo Espírito. Usa a tua filha, Senhor Deus, como instrumento afinado da tua palavra, para que possa pregar e propagar o Evangelho, Senhor, para todas as criaturas, como nós estamos fazendo o ID, né? Independente da circunstância, mas a tua palavra e o teu Evangelho está sendo pregado, porque nós estamos fazendo conforme a tua vontade. Te agradecemos por essa oportunidade ímpar que o Senhor nos dá. Mais uma vez, colocamos diante do Senhor todas essas pessoas que estão enfermas, todas as pessoas que estão passando por esse momento, que é um momento ímpar na nossa vida e na vida do mundo. Senhor, esses que estão com Covid, os que não estão também, Pai, que não estão tendo acesso aos hospitais, aos médicos, Pai, que eles possam ser visitados pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos ver um tempo de cura e que essa curva, Senhor Deus, ela baixe e baixe, Senhor Deus, de maneira muito rápida. É o que nós profetizamos debaixo de todo esse vale de ossos secos, Pai. Também entrego nas tuas mãos todos aqueles que trabalham na área de saúde, seja daquele que está ali na portaria ao diretor do hospital, nós colocamos diante do Senhor, juntamente com seus familiares, e colocamos diante do Senhor também, Pai, todos aqueles que estão enlutados nesses dias, perderam, Senhor Deus, seus parentes, amigos, para essa doença. E já te agradecemos, porque eu creio que hoje vai ser mais um dia, o Senhor vai falar conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Carmozina, fique à vontade aí para nos conduzir através da palavra, né? E enquanto isso, os irmãos, estamos no Facebook e estamos no Instagram. O pessoal pode também aí do Instagram, né? E essa mensagem vai para o YouTube, tá? Se você quiser dar um tema, pode estar livre. Se não quiser também, fique à vontade e nos dá esse prazer, tá bom? Amém, amém. Brasil profetizando nele. Essa nação vai ser diferente. Em Em nome de nome de Jesus. Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, graça e paz. É sempre bom poder compartilhar com vocês, de longe, mais perto, né? O Senhor tem falado conosco. E hoje eu comecei a pensar, ontem
tive a oportunidade de ministrar na minha igreja, e aí o Senhor me deu algo muito forte, a gente compartilhou lá, foi bênção. E hoje eu comecei a pensar sobre esse nosso encontro, já vinha orando, mas pensar aquilo que o Senhor queria comunicar ao nosso coração. E às vezes Deus fala muitas coisas, às vezes Deus fala poucas, e tem vezes que Deus fala apenas uma coisa, uma palavra. E hoje, quando eu estava ali estudando, dando uma olhada nas Escrituras, o Senhor falou comigo sobre coisas essenciais. O Senhor falou nitidamente no meu coração o essencial. E eu comecei a pensar sobre isso, sobre essa questão do que é essencial, porque como a gente está num tempo que está nos apertando, nos afunilando, um tempo diferente, um tempo atípico, é também um tempo que nos leva a pensar naquilo que é essencial de verdade, aquilo que a gente não pode deixar de fazer, aquilo que a gente não pode deixar de olhar, aquilo que a gente não pode deixar de se preocupar. E aí, depois que o Senhor ministrou essa palavra no meu coração sobre essencial, aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, eu comecei a pensar o que é fundamental na nossa caminhada cristã. Muitas coisas são fundamentais na nossa caminhada cristã, no nosso tempo com Deus, depois que a gente levanta a nossa mão, que a gente aceita Jesus. Muitas coisas, elas são essenciais. Mas bem verdade é que a gente chegou num tempo, antes de tudo isso acontecer, onde a gente foi jogando tantas coisas, foi floreando de tantas formas, que o essencial acabou se perdendo um pouco. E eu comecei a pensar no evangelho puro e simples, sabe? Eu não sou uma pessoa saudosa, eu não sou aquelas que ficam, aquela igrejinha pequenininha. Eu não tenho esse perfil. Mas bem verdade é que a gente andou para o tão moderno que começamos a esquecer de algumas coisas básicas. Do básico lá, do feijão com arroz, do essencial, das primeiras coisas. E aí eu comecei a pensar em Deus, no que era, o que é esse essencial que o Senhor estava querendo comunicar ao meu coração para que eu pudesse dividir com a igreja hoje, do que Deus estava falando quando ministrou comigo, falando sobre coisas essenciais. E a primeira coisa que veio no meu coração foi o perdão. Perdão é um tema que a gente não tem conversado muito, né? Não tem debatido muito sobre perdão, assim, né? Porque as coisas meio que andam por época, né, apóstolo? A gente teve a época de Abraão, aí todo mundo cantava de Abraão, música de Abraão e tal. Agora até o meu pastor falou, e é Samuel, verdade. Teve Samuel, Samuel, sim. Entrega do Samuel. Agora a gente estava num tempo de casa, né? é, Cantando sobre casa, falando sobre a sua casa, não. Mas essa questão do perdão, ela caiu um pouco em desuso. A gente não fala mais muito sobre isso, não tem mais muito livro na mídia sobre isso, não tem mais muito conteúdo sobre isso. só E eu teve um queria ler. pastor, hein? Só teve um apóstolo que pregou a semana passada, a semana toda sobre perdão. O que você está falando é só confirmação. Meu Deus, a gente está muito ligado, apóstolo. O pessoal vai começar a achar que a gente se fala antes, né? É, Fala, eles combinam. é verdade, é verdade. Eu estava até Poderoso falando Deus. com o Tiago, eu falei, Tiago, qual é o tema, apóstolo? Aí eu falei, eu deixo livre. Entendeu? Eu deixo livre. Não me dá tema. É isso aí, só quando é congresso, né? Sim, que a gente alinha, né? Mas Isso, é isso aí. o senhor é poderoso, né? Ele que está fazendo, ele está conduzindo todas as Amém. coisas. Pode seguir, vai embora. E aí eu queria compartilhar com os irmãos, na verdade são 3 temas que eu queria falar: perdão, confissão e constância. Mas eu quero primeiro falar sobre perdão. Antes mesmo de falar sobre confissão e constância, eu quero frisar no perdão. E aí depois, se não der tempo nessa live, a gente marca outra, a gente conversa mais para falar sobre confissão e sobre constância. Mas a primeira coisa Já que eu quero marca para a enfatizar, semana que vem. A gente já vê uma data semana que vem, tá tá? certo, então. Vamos Quarta é fazer ótimo para gente aqui. isso, tá tranquilo. E aí, Mateus, capítulo 5, dentro do Sermão da Montanha, né? Capítulo 5, versículo 23 ao 26, ele fala sobre perdão. Diz assim um texto: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário
enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares até o último centil. Essa passagem ela é interessante porque ela é o discurso de Jesus no Sermão da Montanha. É um dos discursos de Jesus no Sermão da Montanha ali, quando ele comunica as bases do Evangelho. O Sermão da Montanha é o protocolo do cidadão que vive no céu. Então, quando Jesus dá o exemplo, por exemplo, da oração, que seja feito na terra como é no céu, ele está dizendo assim: vocês que já são salvos, já são co-cidadãos, co-herdeiros da Nova Jerusalém. E eu estou ensinando a vocês, como cidadãos, a cultura do céu, a prática de vida do céu, como se vive lá. E aí vocês que são embaixadores vão praticar aqui na terra o tipo de vida que se leva lá. Cada lugar tem um tipo de, uma maneira de se viver, um comportamento, uma cultura, um estilo. Cada lugar tem um. E assim, eu não viajei muito, né? Não tive muita oportunidade de viajar ainda, mas nós fomos à África. Ainda. Aleluia, receba aí. Peguei aqui, ó. Amém. Glória a Deus. E aí a gente foi na África, por exemplo, e lá tem um costume, não se come sem lavar as mãos, né? E aí eles vêm com aquela aguinha morna, quando recebe a visita, né? A bacia, o paninho aqui. E aí lava as nossas mãos. E é interessante que o pastor lá, moçambicano, ele já esteve aqui no Brasil. E é a esposa do pastor aqui, brasileiro, contando pra gente que quando o pastor moçambicano chegou, na hora de comer, ele ficou esperando vir com a água e com a bacia. Ela falou: levanta você para ir lá lavar sua mão, que aqui a gente não lava a mão. Então, são questões de costume, de práticas. Mas para além dos costumes, para além das práticas, existem as leis, as ordens, a maneira disciplinar de se viver. E Jesus, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão da Montanha, ele está ensinando para a gente as práticas de quem vive no céu, de quem é co-cidadão do céu. Então, nós somos brasileiros, vivemos aqui, temos os costumes daqui, mas já somos de lá. E por ser de lá, temos que adotar a prática, a filosofia, o formato de vida de lá. Pois bem, dito isto, Jesus entra no assunto de perdão. O Sermão da Montanha é uma doideira, né? Jesus vai falando sobre tudo. Fala sobre casamento, sobre evangelismo, sobre jejum, sobre oração, sobre tudo, e entra no assunto do perdão. E eu gosto muito da maneira como ele coloca o perdão, que ele nos dá um crédito. Jesus nos dá um crédito nessa passagem. Ele diz assim: portanto, se você estiver levando a sua oferta e lembrar que alguém tem algo contra você, vai resolver. Ou seja, ele está acreditando em nós, que não somos nós que temos algo contra alguém. É alguém que pode ter algo contra nós. Você está entendendo? Então, Jesus já parte do pressuposto que você que entendeu o evangelho não tem nada contra ninguém. Oh, bênção! Porque ele diz assim: se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, então ele bota lá na contra do outro, daquele que não vive segundo Jesus, daquele que não vive segundo a palavra. Isso é o crédito que Jesus nos dá. Ele diz: se você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, você primeiro resolve para que a tua oferta ela seja genuína, para que você entregue de coração puro, de mãos limpas, para que seja real aquilo que você está fazendo. Perdão. E aí Jesus pressupõe que alguém possa ter algo contra nós, alguém possa viver em dificuldade com a gente. E ele diz que mesmo que seja o outro que está com problema, nós precisamos nos empenhar para resolver. É complicado, né? Porque Jesus está dizendo para você pedir desculpa pela provável ofensa que o outro te fez. E nesse momento, quando alguém nos ofende, você não quer se deslocar para sair e pedir perdão. Você quer é que o outro venha e te peça perdão. Só que perdão é um assunto urgente mediante ao evangelho. Por quê, irmãos? Nós estamos num tempo onde a gente cada vez mais vê o fim se aproximar. O tempo todo, pessoas têm caminhado para Cristo, a gente tem perdido irmãos, a gente tem perdido pessoas sem fé, a morte está muito iminente, a perda está muito iminente, está um tempo delicado e nós não podemos deixar as nossas dificuldades, as nossas controvérsias, a falta de perdão
continuar caminhando com a gente. Jesus já parte do pressuposto de que nós não temos crise com ninguém, de que somos bem resolvidos. E nem sempre é assim. Muitas vezes a gente já está caminhando no Evangelho há muito tempo e traz mágoa lá do passado. E às vezes a gente nem sabe que tem a mágoa na gente. Eu vou além, apóstolo, porque tem muita mágoa escondida. Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo. Os meus pais, eles se separaram quando eu era muito jovem. Eu tinha 6 anos, 5 para 6 anos. Meu pai e minha mãe se divorciaram. Minha mãe, depois de um casamento de 26 anos. Minha mãe foi casada com meu pai 26 anos. Eu sou temporão, assim, filha já da idade avançada. Minha mãe tem mais 2 filhos com meu pai e eles se separaram. E aí eu cresci sem meu pai. Vivemos eu e minha mãe durante muito tempo. Eu, minha mãe e minhas irmãs. Depois de muitos anos, a minha mãe se casou de novo, quando eu tinha por volta ali dos meus 15, 16 anos, que minha mãe fez se casar novamente. E ali, até a minha fase adulta, eu cresci com o meu padrasto. Mas eu conheço meu pai, sempre conheci. Meu pai, ele se separou da minha mãe, foi morar com uma família, assim, logo perto da nossa casa, assim, logo à frente. Com uma mulher que ele já tinha, filhos que ele já tinha, reconstruiu a vida dele lá, mas a gente se falava, se conhecia e tudo mais. Pois bem, com 16 anos, eu me converto a Jesus. Vai ter gente que vai se identificar com essa história, apóstolo, por isso que eu estou contando ela toda. Me converto a Jesus e sigo a minha caminhada, tudo bem, tudo certo. Só que aí eu fui me casar. Quando eu fui me casar, eu lembro que eu tive um encontro com a cerimonialista, e aí começamos aqueles detalhes, e aí na hora de preencher a lista lá dos participantes, né? Do cerimonial, eu coloquei lá que queria entrar com meu padrasto, que era quem eu morava há mais de 11 anos, 12 anos. Entreguei a ficha lá para ela. E aí um dia eu fui orar pelo meu casamento. Eu orando pelo meu casamento, foi por ocasião do meu primeiro casamento, que eu fiquei viúva, né? Alguns irmãos sabem. E aí eu fui orar pelo meu casamento e o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração de que eu estava errada em relação ao meu casamento. E aí eu perguntei, Senhor, mas o que está errado? E Deus falou para mim assim, existe um mandamento na minha palavra. O meu celular está com esse... Travou. É o meu celular, ele está com esse problema. Do nada ele escurece. Tá, escureceu bastante, inclusive, né? É. Oi. Com esse problema agora. Tá conseguindo me ouvir, apóstolo? Tô ouvindo. Tá bom, pode prosseguir. Oi. Tá travando. Travando. Ei, caiu dela. Pessoal, vou reiniciar aqui, tá? Para chamar ela lá para... Ah, voltou. Vamos ver aqui. Deixa eu... Aí, ok, voltou. Voltei, consegui voltar. Melhorou, tá melhor. Meio... Não mexe, não. Tá travando. Glória a Deus. Tá bom, Carmozinho. Voltou, né? Voltou. Voltamos. Minha internet está meio estranha, mas consegui voltar. Terminando de contar a história. E aí, no meio desse turbilhão todo, o Senhor ministrou no meu coração de que eu estava errada, porque a palavra de Deus dizia para honrar pai e mãe, e eu tinha pai vivo. E aí que eu descobri que eu tinha um problema com meu pai. Olha aí, apóstolo. Foi aí que eu descobri que eu precisava liberar
esse perdão, porque eu achava na minha cabeça que estava tudo muito bem resolvido. Só que existia uma mágoa que eu estava levando desde tão nova, por conta de tudo que tinha acontecido lá no passado, e chegou a hora que eu tinha que resolver aquilo. Graças a Deus eu percebi o que estava acontecendo, orei ao Senhor, pedi perdão, conversei com meu padrasto, e eu entrei com meu pai, e isso foi bom, porque abriu uma porta para a gente criar um relacionamento que até então a gente não tinha tido a oportunidade de ter. E eu, na minha humilde inocência, não sabia que eu tinha essa questão para resolver, mas que eu precisava resolver. E o Senhor hoje ministrou no meu coração acerca dessa nossa necessidade de resolver as questões que nós temos, porque não dá mais para a gente andar no superficial. Agora a gente vai precisar resolver as nossas mazelas e as nossas questões. E pedir perdão para quem tem que pedir e perdoar quem precisa perdoar. Porque durante muito tempo a gente enterrou as mazelas e entregou uma oferta. Mas a palavra do Senhor diz que para entregar essa oferta é preciso resolver essas mazelas. E eu percebo, apóstolo, que nós estamos chegando num tempo onde está muito próximo da gente estar diante do juiz. E a gente cobra certas atitudes dos outros, certas resoluções, certas questões, que nós mesmos não temos. E a Bíblia fala, concilia-te depressa com o teu adversário. Essa palavra aqui, adversário, não quer necessariamente dizer quem está contra você não. Só quer dizer quem está diferente, quem está do lado oposto da questão. Quem está do lado oposto da questão. Então ele diz, concilia-te depressa enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça do teu adversário te entregar ao juiz. Então, está falando dessa cadeia de perdão. Tem até uma parábola que ela conta que o Senhor perdoa uma dívida do servo muito grande, mas o servo não tem a hombridade de perdoar uma dívida bem menor do que o servo. Isso. E é tempo da gente voltar a falar de perdão. Por quê? A gente vai vivendo as coisas da vida e muitas vezes a gente passa por cima delas e deixa elas para trás. Ah, passou. Como, por exemplo, um divórcio, como, por exemplo, pais separados, como, por exemplo, uma traição, como, por exemplo, tantas coisas que magoam as pessoas, às vezes num contexto eclesiástico, um problema que tem entre irmãos, e a gente simplesmente passa por cima. Só que é essencial a gente cuidar do perdão. Não tem como a gente queimar essa etapa no Evangelho, porque a estrutura do Evangelho, a estrutura da coisa, não é adoração. É muito lindo a gente adorar, é maravilhoso a gente cantar, erguer as nossas mãos, mas a base disso não foi adoração. A base não foi só essa questão de adorar. Por quê? Porque a adoração o Senhor sempre teve no céu. Jesus não sai do céu para vir à terra para receber adoração. Ele sai do céu para vir à terra para ser um sacrifício de perdão. A primeira função de Jesus foi eliminar a nossa necessidade de fazer sacrifício para perdoar. Então, nós recebemos um perdão genuíno e definitivo, a gente aceita esse perdão, mas a gente faz como conservo. A gente leva as maguinhas pequenas que a gente tem, as picuinhas, porque entre dar perdão e ter razão, nós estamos na era de ter razão. Todo mundo quer ter razão. E alguém falou isso hoje na tarde aí. É mesmo? A palavra que eu disse, eu falei, você quer ser feliz ou quer ter razão? E é exatamente isso aí. Porque nós entramos hoje num conceito tão... tá todo mundo tão argumentativo, né? A pessoa vem te pedir perdão, mas ela vem te pedir perdão com um maldito mais. Eu odeio esse mais. Porque até para Deus a gente faz isso, a gente pede perdão. A gente vai lá, eu errei contigo, me perdoa. Eu te magoei, eu não queria ter feito isso. Mas, quando você entrou no mais, você já anulou o discurso anterior. Porque se você tem uma desculpa para dar, isso significa que você não se arrependeu. Isso significa que você sentiu remorso. E existe uma diferença. Né? Mas, porém, é a preposição, né? Você que é professora de português, não é isso? Exatamente. Significa que você vai trazer um contraponto. Isso aí. Se tem um contraponto, não precisa de perdão. Porque se você se explica, isso significa que você está certo. Quem está certo, nem sempre quer dar o braço a torcer. E Jesus está falando, até os que estão certos precisam se resolver. Porque mais vale você estar em paz com o seu irmão do que você levar a tua razão e caminhar para um lugar onde não deveria. Então, muitas vezes, essa questão da razão, ela nos impede de nos resolver. Porque... vou citar o meu próprio exemplo, vou usar o meu próprio exemplo.
Razão eu tinha, eu poderia argumentar 1 milhão de coisas com meu pai. Você me deixou, você foi embora, você não me criou, você não conviveu comigo. Eu teria muito argumento para explicar para ele o porquê de não perdoar. Mas aí é que tá, se eu vir o jogo para mim, Jesus teria muito argumento para me dizer o porquê de não me perdoar. Entendi. Então, muitas vezes a gente aceita de bom grado o perdão de Jesus, aleluia, glória a Deus. Se acontecer alguma coisa comigo, se eu pegar Covid, se eu vou para a glória, eu estou na Nova Jerusalém, aleluia, o Senhor me perdoa das minhas mazelas. Afinal de contas, eu nem era tão ruim assim, não é verdade? Mas já o outro. Isso aí. Isso aí. E isso faz parte da essência do evangelho. Não adianta pregar muito bem, não adianta cantar muito bem, se nós não perdoamos a quem nos tem ofendido. É chato falar desse assunto, porque, né, apóstolo, o senhor falou a semana toda, parece que não são coisas mais que dão ibope, né? Porque as pessoas não querem se resolver. Eu digo para você que eu acho que ainda ficou alguma pendência. Então, por isso que Deus colocou. Ainda tem gente com pendência que ainda não foi resolvida. Aí Deus, ó, eu falei e vou continuar, ainda não acabou. E o que acontece? Esse texto, ele fala dessa necessidade de ser rápido, porque o texto diz assim, enquanto você ainda está no caminho com esta pessoa, ou seja, enquanto você ainda tem a oportunidade de resolver. E essa questão de resolver mazelas, resolver problema, muitas vezes a gente empurra com a barriga, não é verdade? A gente é meio que assim, né? Se tem alguma coisa de bênção ou qualquer coisa que o Senhor ministra ao coração, quando é relacionamento, então a gente rapidinho, já não, Deus falou e tal. Agora, quando é papo de perdão, a gente vai pedindo confirmação, né? Se é para eu falar com fulano de tal, envia alguém, manda um sinal. Não tem que ter sinal, não tem que ter revelação, não tem que ter profeta, porque tem Bíblia. A Bíblia já disse que para ser perdoado, você tem que perdoar. E perdão não se faz à distância, porque ofensa não se faz à distância. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que ao invés de ir lá se resolver com o outro, pede perdão de casa. Na hora de ofender, ofende o outro, mas na hora de pedir perdão, pede só a Deus. Verdade. Não é por aí. Porque o Senhor, ele não nos perdoou sentado no alto sublime trono, não. Ele se esvaziou de si mesmo e veio aqui. Aí, não sendo suficiente se esvaziar, ele se humilhou. E não sendo suficiente se humilhou até a forma de escravo, de servo, até chegar à cruz. Então, perdão tem a ver com se humilhar. E ninguém quer se humilhar, né? A gente não quer se humilhar. Porque se humilhar é difícil. Se humilhar é complicado. Abrir mão é complicado. É muito difícil mesmo. Mas se o próprio Cristo se esvaziou de quem era para ceder o perdão a mim e a você, é isso que ele quer que a gente aprenda, que nós façamos. E já passou o tempo da gente guardar essas pequenas mazelas, porque às vezes é uma coisa desse tamanho, mas que se torna um turbilhão. E nós não assassinamos pessoas, obviamente, nós não levantamos armas e faca para pessoas, porque a gente não vai fazer isso, nós somos cristãos, né? A gente não mata, mas muitas vezes a gente mata aqui dentro, apóstolo. Porque às vezes a gente tem um certo disfarce, assim, né? Não, me magoei com fulano, então eu vou ficar pro meu lado, fulano pro outro. A gente vai indo tanto para um lado e fulano pro outro, que quando a gente vê, a gente acha como se fulano já tivesse morrido, mas o fulano tá lá. Está vivo. E você também está. E essa palavra está dizendo que enquanto vocês ainda estão no mesmo caminho, ainda estão vivos, existe a necessidade de se resolver. E quantas vezes, durante quanto tempo, eu no meu coração não matei meu pai fisicamente, mas matei para mim, não fazia parte da minha vida, não me incluía. Por quê? Porque em algum momento tropeçou comigo. E nós somos juízes muito severos em relação ao outro, mas muito manso em relação a nós mesmos, não é verdade? Se a gente quer pedir desculpa, a gente quer perdão, né? A gente fala, pô, mas também não foi bem assim. Releva. Releva, considera. Aí a gente faz a lista do que a gente já fez de bom. Do quanto a gente já foi legal, do que a gente já fez para somar. Mas quando é com outro, às vezes um vacilo é suficiente para a gente eliminar o outro da nossa caminhada. Então, Carmozano, o que você está dizendo? Que o outro pode fazer a gente de gato e sapato e a gente tem que perdoar 70 vezes 7?
Muitas vezes na caminhada, acontece de cada um ter que ir para um lado mesmo. Aconteceu com o próprio Paulo. Tem um momento das viagens missionárias de Paulo, que Paulo tem uma questão lá com Barnabé, Marcos e Barnabé vai para um lado, Paulo vai para o outro. Só que aí é que está. Quando Paulo está escrevendo as cartas das prisões, a carta de Efésios, a carta de Filipenses, ele está preso lá em Roma, no fim da vida, ele já sabe que ele vai ser condenado. Aí ele pede as coisas dele, ele fala, traz meu pergaminho, traz a minha capa e manda Marcos vir, porque ele é importante para o ministério. Ou seja, no fim das contas, Paulo se reconciliou. Ele ainda diz, né? Ele me é muito útil. Exatamente. Ainda considerou aquilo que era importante e era de valor em Marcos. Considerou Marcos para o ministério, considerou Marcos para a caminhada, porque ele viu que a vida dele estava findando ali e Marcos, muito mais jovem, ia continuar caminhando e tinha que dar continuidade à obra e perdoou. Porque no início ele não valorizava Marcos. Não valorizou Marcos, mandou Marcos ir para o outro lado, né? Preferiu andar sozinho. Isso aí. Preferiu caminhar sozinho. Então, nesse tempo, Jesus está nos dando a oportunidade de nos resolvermos com quem tem que se resolver. Muitas vezes vai precisar caminhar para um lado, caminhar para o outro. Talvez você precise de tempo para entender, para absorver, para o seu perdão ser real e tudo mais. Mas uma coisa é importante nós frisarmos, que perdão não tem nada a ver, né, necessariamente com sentimento. Porque às vezes a gente sujeita a nossa vontade de resolver as coisas com o nosso sentimento. E o que você está sentindo te sabota, irmãos. A palavra de Deus diz que a palavra ela é suficiente para dividir o que é alma e o que é espírito. O que esse versículo está dizendo? Ele está dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela pega a sua alma, a sua psique e joga para um lado, pega a espiritualidade e joga para o outro. Na tua alma você pode ainda estar ferido, mas na tua espiritualidade você tem que caminhar com o seu Cristo da maneira que se deve caminhar. Então, pela tua espiritualidade você perdoa, que o Espírito Santo de Deus cura a tua alma. E tem muita gente que é almático, é o tempo todo almático, só caminha no que a alma quer. A alma está ferida, fica de carinha feia. A alma está chateada, se isola. A alma está... E tem coisas... Esses dias eu vi uma pregação do pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte é muito engraçado, né? E ele estava contando de um casal, que ele foi fazer o gabinete com o casal, e a mulher falou que estava chateada com o marido, que o marido não deu metade de um abacate para ela. Aí ele virou pro marido e falou, mas por que você não deu metade do abacate para ela? Ele falou, eu não quis dar, eu queria comer o abacate inteiro, não quis dar. Aí o marido falou assim, mas pergunta para ela quanto tempo tem isso. Aí ele perguntou, quanto tempo tem isso? Aí a mulher falou, 10 anos. A mulher tava com raiva do abacate há 10 anos. Imagina quanta briga no casamento dela ela não teve por conta desse abacate. É claro que esse é um exemplo bobo, né? Simples e tudo mais. Mas quantos dias dos pais eu não vivi com qualidade por conta da dificuldade de perdoar meu pai pelo que aconteceu? E às vezes nós estamos trazendo falta de perdão de 10 anos atrás, de 11 anos atrás, de 20 anos atrás. Talvez seja necessário nesse tempo, esposa que foi abandonada pelo marido, que hoje nem são mais marido e mulher, mas se resolver, porque o pai do teu filho, antes de ser uma pessoa que te feriu, é uma pessoa, que a gente já tem que partir desse pressuposto. Porque às vezes a gente esquece que é um irmão em Cristo, que é alguém que também tem as suas mazelas, que é alguém que tem a sua dificuldade. E esse perdão que a gente libera não é porque a gente é superior, não, né? Porque tem gente que perdoa porque se acha superior, né? Não, sou crente, tal, eu perdoo. Eu tô por cima da carne seca, né? Que nesse tempo, apóstolo, eu confesso que eu tô vendo uns crentes que é tão crente que se encontrasse com Jesus, evangelizar Jesus. Tem um povo que tá crente de verdade. Mas nós que somos... Se encontrasse Jesus na rua, ele ia dar uma palavra. Entregar um... Mas nós que somos seres humanos, nós precisamos entender que o perdão ele não parte do pressuposto de nós sermos superiores, não. Parte do pressuposto de pessoas que reconhecem que foram perdoadas. É esse o ponto. Se você entende quem você foi e quem Cristo está te tornando,
Porque nem é quem nós somos já, porque nós estamos como Paulo, não que tenhamos alcançado, mas prossigamos para o alvo. A gente tem um alvo e está caminhando para ele. Glória a Deus por isso. Mas porque nós reconhecemos que o Senhor nos perdoou e nos fez parte do corpo e jogou no mar do esquecimento as nossas mazelas. Porque quando eu falo de perdão, eu falo de um perdão que nós escolhemos pelo nosso culto racional, mas que se torna genuíno. Porque tem gente também que perdoa, mas perdoa daquele jeito, né? Toda oportunidade de jogar na cara a falha do outro, ele joga. Aí não é perdão. Verdade. Porque perdão é uma ferida que alguém te causou e fica cicatrizes. Feridas deixam cicatrizes. Eu não estou falando de esquecer, de ter uma amnésia gótica, não estou falando disso, não. Mas estou falando de perdoar e seguir em frente. Porque foi isso que Jesus fez. No momento da crucificação de Cristo, tinha lá 12 discípulos, né? 12. Um vende Jesus por 30 moedas de prata, o outro segue, mas segue de longe, João, o outro segue de perto, mas nega 3 vezes, e os outros 9, ninguém sabe onde estava. Ninguém soube do paradeiro. Ok, Jesus morre, e aí as reações elas acontecem. A reação do remorso. Qual é a reação do remorso? A gente chora muito, a gente se entrega muito, a gente rola no chão, mas a gente se mata, porque o remorso não promove mudança. O remorso só promove dor. Remorso é o ponto de partida para o arrependimento. Tem gente que não derrama uma lágrima, mas racionalmente diz que está arrependido e muda de verdade. Agora tem gente que só vive de remorso. Todo culto chora, pede perdão. Senhor, eu vou largar isso. Eu vou largar. E chora e faz aquela cena, mas no dia seguinte volta, porque não se arrependeu, só sentiu remorso. Remorso mexe com as emoções, mas não mexe com o racional. O remorso é o ponto de partida para a gente chegar no arrependimento. É o sentimento que revela a decisão de se arrepender. Porque se arrepender, muitas vezes, é uma decisão. Às vezes, no nosso coração, a gente até que queria achar que estava certo, mas como a gente sabe que está errado, a gente escolhe o arrependimento. Então, o Judas, ele se arrepende. Tenta devolver o dinheiro, os sacerdotes não aceitam, ele vai e se enforca. Agora Pedro se arrepende. E Pedro, eu imagino que deve ter sido agoniante, porque Pedro percebeu que Jesus percebeu que ele errou na troca de olhares. Ele erra e da cruz Jesus olha para ele, eu imagino que caiu a ficha na hora. Meu Deus, ele sabe o que eu fiz. E ele não teve a oportunidade de se resolver, não estava... esse trecho que diz, enquanto está com ele no caminho, Pedro não continuou no caminho com Jesus. Por quê? Porque Jesus morreu. Então, o tempo de Pedro se resolver não teve. E aí eu penso que os 3 dias de Pedro foram os 3 dias mais agoniantes da vida de Pedro, aquela sexta, aquele sábado, aquele domingo. Porque ele sabia o que ele tinha feito, ele sabia que tinha negado e não tinha a oportunidade de estar face a face com Jesus para se resolver. Só que aí, para a alegria de Pedro e para a nossa salvação, Jesus ressuscita no 3º dia. Aí no 3º dia, vai Jesus, né? Depois, não no 3º dia, mas depois Jesus vai após os apóstolos e Pedro está lá no local que os discípulos estavam, ou seja, isso mostra um arrependimento genuíno, porque mesmo não tendo tido a oportunidade de se resolver com Jesus, ele continuou caminhando na doutrina, continuou com os apóstolos, continuou ali com os discípulos no mesmo lugar. E aí Jesus vai ao encontro de Pedro e eles têm a oportunidade de face a face se resolverem. Jesus, de maneira em amor, confronta Pedro. Pedro se sente ali confrontado a ponto de se entristecer. A Bíblia fala que ele se entristeceu e disse, você sabe que eu te amo, mesmo eu tendo tomado essa atitude, eu amo você. E aí acontece a maravilha do perdão, que Jesus acredita novamente na vida de Pedro, confiança. E confia a Pedro, não é qualquer coisa não, confia a Pedro o rebanho da maior igreja, de uma das maiores igrejas que já existiu, que é a igreja de Jerusalém. Jesus dá um exemplo perfeito de perdão. E Judas, que só sentiu remorso, não teve a oportunidade de se resolver. Então, eu estou falando da gente dar um passo para além das nossas emoções e decidir racionalmente dar uma oportunidade a alguém que nos feriu. E se nós ferimos alguém,
ir lá resolver aquela ferida que a gente causou, porque o tempo da gente estar no caminho com as pessoas, ele está se encurtando. E se Jesus teve a misericórdia de se resolver com a gente e ainda dar crédito para de novo, que dirá nós não fazermos com o próximo. Então, das coisas essenciais do cristianismo, de tudo aquilo que nós temos que fazer pela nossa fé, leitura da palavra, oração, jejum, tudo isso é muito maravilhoso. E a gente precisa fazer isso, mas o perdão também faz parte, ainda que ele mexa com o nosso ego, ainda que ele mexa com o nosso emocional, ainda que ele muitas vezes volte ao nosso passado, mas quantas vezes, por a gente não ter voltado no passado e não ter se resolvido, nós deixamos marcas na alma do outro. E o Senhor está falando, nesse fim dos tempos, nós precisamos nos resolver. Isso eu estou falando de perdão ao próximo, nós precisamos resolver o perdão ao próximo. Aí aconteceu uma coisa muito interessante, há um tempo atrás, apóstolo. Surgiu um irmão meu, que mora lá na Bahia. Meu pai, nessa doideira da vida dele, né, que ele viveu... Caminhoneiro. E olha que ele era a polícia. Nem saiu do estado, né? Aí surgiu um irmão lá. Aí o irmão veio pro Rio buscando meu pai, procurando meu pai. E aí esse irmão achou meu pai e tal, aquela coisa toda, se reconciliaram. Aí meu pai tá idoso e tal. Ano passado, 2019, decidiu promover uma reunião dos filhos. E aí esse irmão da Bahia veio, os filhos que ele tem do segundo casamento estavam, e aí ele nos pediu, eu e as minhas irmãs, para que nós pudéssemos ir. Aí eu falei, Jesus, o senhor sempre pede prova para ver se a gente é nova criatura mesmo, né? Forte. E aí nós fizemos essa reunião, e foi muito legal. A gente teve a oportunidade de se conhecer e conhecê-lo. Então, já chegou a hora da gente resolver, de fato, as nossas questões para além de um discurso. Eu estou falando aqui de um problema que não foi tão difícil resolver. Tem gente que talvez precise liberar perdão para um estuprador, para um abusador. Tem gente que talvez tenha que liberar perdão para um assassino. Eu tive que liberar perdão para um assassino que eu não sei nem quem é, porque até hoje nós não descobrimos quem foi que assassinou o Leonardo, meu ex-marido. Mas eu sinto em meu coração que eu já perdoei essa pessoa. E eu nem sei quem ela é. Porque muitas vezes a falta de perdão é o rancor que a gente sente pelo outro, é a vontade de que o outro pague, só que ao invés da gente beber, ao invés da gente dar o veneno, a gente bebe. E o outro está vivendo a vida lá, ó, tranquilamente. Então, a ausência de perdão é querer a morte do outro enquanto você se mata. Isso é um efeito bumerangue, né? É um efeito bumerangue. É um efeito bumerangue. É desejar que o outro sofra enquanto o outro está alheio ao teu pensamento e quem sofre é você. Talvez o perdão seja a cadeia que o Senhor quer nos libertar nesse tempo, porque isso faz parte do evangelho essencial, isso faz parte da estrutura, mas muitas vezes, para ludibriar a nossa alma das feridas, a gente faz uma porção de adorno, né? A gente joga os supérfluos. Aí tem gente que vive de congresso em congresso, de retiro em retiro, show, aleluia, glória a Deus, parece que está sempre feliz, mas lá dentro tem uma ferida que está trazendo desde sempre. E aí são esses que não entendem o perdão do Pai, porque o Senhor ministra isso no meu coração agora. Tem gente que não entende o perdão de Jesus porque não sabe perdoar. Está lá dentro da caixa preta, né? É isso aí. É isso aí. E muitas vezes está nos impedindo de caminhar. Talvez, apóstolo, existam pessoas que estão nos ouvindo aqui ou vai nos ouvir depois que precisam perdoar a si mesmo. Porque tem gente que em algum período da vida não fez o que queria fazer, não foi quem queria ser e se arrepende até hoje, não se perdoa. É um tempo da gente ir resolver as nossas mazelas, porque as nossas feridas nos impedem de ser saudável em Cristo Jesus. E tem muita coisa que o Senhor quer curar, quer libertar, quer trabalhar, mas o nosso rancor passado, e eu não estou dizendo que não é válido, eu não estou dizendo que não é genuíno. Não, muitas vezes você tem alguém que realmente te feriu, alguém que te magoou, alguém que te entristeceu, mas não tem como a gente continuar a vida se a gente se prende nessa cadeia. Foi aí que me virou a chave de decidir perdoar, como eu dei o exemplo aqui, a pessoa que assassinou o Leonardo.
Eu não sei se eu já compartilhei essa história com vocês aí, mas o que acontece? O Leonardo, ele era segurança. Ele trabalhava numa empresa de segurança no Detran. E aí estava de plantão ele mais um rapaz no dia. E, de repente, chega a notícia lá em casa de que ele tinha se matado. E aí o rapaz contou para a polícia, nós não sabemos quem é que estava trabalhando, a gente nunca teve encontro com essa pessoa, mas ela disse que viu o Leonardo brincar de roleta russa e dar um tiro contra a própria cabeça. E aí, no dia seguinte, quando nós fomos para o enterro, para chegar lá e enterrar o Leonardo, já estava tudo pronto. A empresa já tinha comprado caixão, já tinha aberto cofre, já tinha feito tudo. Só que meu pai, eu falei para vocês, meu pai trabalhou muitos anos como policial, e meu pai falou, não, nós vamos assumir daqui. E aí meu pai assumiu e foi periciar o corpo, fazer a perícia do corpo. E aí, quando meu pai foi fazer a perícia do corpo, meu pai entrou na ML, aquela coisa toda, daqui a pouco vem ele com um olhão assim, ó, butucado, e aí ele me conta, Carmozina, ele me perguntou, Carmozina, o Léo era destro ou era canhoto? E eu falei, não, ele era destro. E aí meu pai, você tem certeza disso? Tenho. E aí começou aquele desespero, e aí foi onde a gente descobriu, meu pai descobriu, que o tiro tinha sido do lado esquerdo, na parte de trás da cabeça, ou seja, o depoimento era falso. Ele não tinha como ter atirado contra a própria cabeça. E Assim aí... como ele vai fazer assim, né? Se suicidar assim, né? Exatamente. Exatamente. Uma pessoa que é destra, e no registro dele do porte de arma estava lá que ele era destro, e um tiro do lado esquerdo na parte de trás da cabeça. E aí entramos com uma investigação, o Detran alegou que ele estava no único lugar que não tinha câmera do Detran inteiro. O único ponto cego foi o lugar onde aconteceu. E o menino sumiu, pediu demissão, se mudou com a família, com todo mundo, e de repente a gente nunca soube da história, e isso já faz 7 anos, ontem fez 7 anos, que o Leonardo foi assassinado e a gente nunca soube o que realmente aconteceu. E aí, como é que se vive se você se apega a isso e fica destruído pela falta de perdão, pela vontade de resolver? Ou a gente acredita que Deus é juiz das nossas causas a que nós fomos ofendidos, ou nós não cremos em Deus, ou nós não cremos na sua soberania, ou nós não cremos no nosso senhorio. Essa nossa vontade de não perdoar é a gente querendo fazer a justiça com as próprias mãos do ofensor. E o Senhor me fala de coisas muito simples, talvez atrito com uma irmã na igreja, uma confusãozinha, uma fofoca, mas o Senhor também me fala de coisas muito profundas nesse tempo, que a gente precisa resolver. Olha só, no que você está falando, até isso é bom para quem está ouvindo. Olha o que você fez com seu pai e depois o teu pai fez a teu favor. Se você não tivesse reconciliado com seu pai não descobriria. Jesus! É Olha isso! como é que... Porque não, ia passar em branco, teu pai não estaria nesse momento, nessa situação, porque tanto faz para ele. Olha o que você fez que causou bênção para você, que o que você reconciliou com seu pai. Teu pai trouxe a verdade num caso que estava... Então, olha como é que... Olha a volta que deu. Você entendeu? Você nem tinha pensado nisso, né? Não! Eu estou te falando não agora. tinha, não. Você entendeu? Se você não tivesse ouvido a voz de Deus para se reconciliar com seu pai no casamento, teu pai não descobriria a verdade no falecimento do seu ex-esposo. Olha que coisa tremenda. Olha como é que linkou uma coisa. Jesus. Deus da Você nem tinha reconciliação com percebido isso. propósito. Não tinha percebido isso. Mas Deus Mas tem propósito em tudo, né, apóstolo? Em Tremenda tudo. essa sua mente. É por isso que eu amo o Senhor. Amém. Vai, Mas continua. Pois mas é essa foi para exatamente você, tá? isso. Essa foi Tá efeito vendo? bumerangue. Mas a palavra de Deus não volta vazia, não é verdade? Amém. O Senhor sempre ministra em nós. O Senhor sempre nos ministra. Sempre. Sempre tem mais alguma coisa para aprender, mais uma estrada para caminhar. Isso. Mas é o que o Flávio acabou de colocar aqui. Na reconciliação de Deus tinha propósito e sempre tem propósito. Se o propósito não vier como veio eu e meu pai de maneira tão profunda, tem propósito de cura, tem propósito de libertação. Satanás trabalha por decretos. É interessante isso, né? Até a própria conversa ali de Deus com Satanás a respeito de Jó nos revela isso, que ele encontra a brecha
para servir de decreto aonde ele possa entrar e argumentar. A minha presença aqui é válida porque existiu essa brecha, e por essa brecha eu entrei. E quantas vezes a falta de perdão na nossa vida é a brecha porque Satanás tem entrado. Às vezes a gente está fazendo tudo direito, tudo bonitinho. Estamos vivendo a vida com Deus de maneira maravilhosa, mas o fato de a gente não ter liberado perdão, ou não ter resolvido as nossas mazelas, ou não ter deixado Deus resolver as nossas mazelas, faz com que tenha uma brecha em nossas vidas que nos impede de caminhar, de fluir de verdade em Deus. E é muito doloroso tratar disso, mas nós já estamos num tempo, e eu friso muito nesse versículo que diz: concilia-te depressa. É depressa, é rápido, enquanto você ainda tem a oportunidade, enquanto ainda está no caminho. Faça isso, porque isso é necessário, porque existe propósito em Deus em nos fazer liberar perdão e perdoar. Então, é muito complicado isso, né? Porque mexe, como eu disse, com o nosso ego, mexe com histórias pesadas, mexe com dificuldade, mexe com a gente reconhecer as dificuldades que nós temos em nós mesmos, porque muitas vezes a necessidade de existir o perdão é porque nós provocamos essa necessidade e a gente tem que lidar com nós mesmos, com a nossa humanidade, com o nosso lado pecaminoso. Isso tudo é muito difícil. Mas a gente tem o maior exemplo na humanidade de alguém que se dispôs completamente a fazer algo para liberar perdão, para executar perdão e para que pessoas fossem alcançadas. E eu quero em Deus, liberar paz para sua mente, a paz que excede todo entendimento. Eu brinco, né, que é a paz que o ateu pira. Como que você tem paz em meio a um caos, em meio a uma situação dessa? E assim, eu não sei com quem nós temos que nos resolver. Talvez você nem saiba que precisa se resolver. Mas o Senhor fala comigo nessa noite que nós precisamos dar espaço ao Espírito Santo de Deus para trazer à memória aquele que a gente precisa resolver, aqueles que a gente precisa entrar em contato, a quem a gente precisa liberar perdão, as prisões da nossa alma, as cadeias da nossa alma, a quem a gente precisa liberar. Talvez tenha muito homem, e eu falo isso em Deus, com muito temor e tremor, muitos homens que vão precisar entrar em contato com algumas mulheres do passado. Porque eles sabem a ferida que deixou, a marca que deixou. E tem coisa, apóstolo, que não adianta pedir perdão de longe, não. Perdão não dá para mandar para o Sedex. Nem por e-mail, né? Nem por e-mail. Porque a palavra de Deus diz, se eu não me engano, é em Tiago, que o perdão ele é eficaz, a confissão, o perdão de pecados, ele é eficaz quando a gente confessa uns aos outros. Talvez tenha mãe que precise pedir perdão a filhos. E, complementando, diz aí quando confessa uns aos outros, acha a cura. Exatamente. Complementando, acha a cura. É curado quando uns aos outros. Então, além de você ter a alma perdoada, você ainda é curado da sua mazela. Isso aí. E se, porventura, existe alguém que não tem a pessoa física para pedir o perdão, para se resolver, se existe alguém nessa condição que não tem, peça, ore com alguém, então. Eu lembro que quando eu fui para o Moriá, um pastor lá se colocou na posição e eu pedi perdão a ele, liberei perdão para ele, como se fosse... É claro que foi um ato profético, podemos dizer assim, né? Um ato simbólico, mas eu pude pedir perdão a ele e ele me pediu como se fosse a pessoa que assassinou o Leonardo. Talvez você não tenha a oportunidade de estar frente a frente com a pessoa que você quer resolver, mas o que Deus está dizendo é, nesse tempo de tanta dificuldade, não tem mais como jogar as mazelas para debaixo do tapete. Chegou o tempo de todas as máscaras serem removidas diante de Deus e diante dos homens. É para isso que o Senhor nos fez ir para o lugar do encontro certo. Porque é interessante que é na comunhão que ordena a bênção, a igreja é uma bênção, tudo isso. A gente está sempre no núcleo da igreja. Mas Jesus disse, quando você quiser falar com teu pai, entra no teu quarto. Aí Deus nos tira dos templos e nos faz entrar nos quartos. E aí, em cima de toda essa nossa reflexão, também quero ler um outro versículo que está um pouco mais à frente ainda no Sermão da Montanha, em Mateus 6, capítulo 14, versículo 15, que diz assim... Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Palavras do próprio Jesus novamente. Então,
O que Jesus ele está nos dizendo, ele está nos levando a refletir nesse tempo, é essa nossa necessidade de resolver aquilo que está pendente, aquilo que a gente deixou pendente na nossa alma. E assim, quando o Senhor me falou sobre as coisas essenciais e me falou de perdão, eu juro que eu ainda pensei dentro de um nível muito raso assim para minha cabeça, sabe? Eu nem planejei, por exemplo, contar essa história do meu pai, contar a história de como foi o assassinato do Leonardo. Eu nem planejei porque eu pensei numa coisa muito menor. Mas o Senhor me fala de tempo da gente resolver as feridas da alma mesmo. Talvez a necessidade de irmão perdoar irmão, de pai perdoar filho, de filho perdoar pai, de filhos perdoarem mães, da gente ter uma reconciliação de verdade, irmãos. Porque muitas vezes, até Eclesiastes fala sobre isso, sobre a gente considerar de fato o que é importante quando ainda temos tempo, porque muitas vezes a gente quer fazer isso no momento do luto, né? E aí uma Depois vez que morreu, né? depois que morreu, o meu pastor falou isso uma vez e é genuíno, sabe, apóstolo? Os Hum, mais escandalosos no enterro são aqueles que mais erraram com o morto, hum. que mais tiveram problema com o morto. Aquele que dá aquele grito, né? E não, eu já peguei Dá gritar e pedir. desmaiar. Ai, grita e desmaia. Ai! Eu falei, eita, entendeu? Já Mas, peguei caso assim. mas para de brincadeira, é sério. É porque é um assunto muito pesado mesmo, eu vou descontraindo. Mas é sério, muitas vezes a gente quer deixar para resolver e para pedir perdão no fim da vida, quando não dá mais tempo, aí quer chorar sobre o túmulo, aí quer resolver. Não, não. É tempo da gente libertar o outro e se libertar diante da palavra do perdão. Então, esse texto ele é muito claro. Não adianta a gente ter uma oferta muito pronta, muito genuína, a gente querer ofertar diante do Senhor, e tem gente que quer viver o chamado, quer viver o ministério, né? Hoje em dia, até de certa forma, tá meio que em alta, né? Viajar pregando, rodar o mundo pregando, e vão fazer missões, mas na verdade, no fundo, é um mal resolvido. É alguém que está levando oferta no altar e sabe que tem alguma coisa contra alguém, ou sabe que alguém tem alguma coisa contra ele e não foi resolver. Está descumprindo o que a palavra diz em Mateus 5:23. A palavra mandou você primeiro resolver. Não adianta querer viver um ministério, querer viver um chamado, querer fazer coisas grandes se não resolve as pequenas. Ainda é essencial perdoar e se permitir ser perdoado. Aceitar o perdão de Deus. Ainda Até é porque essencial. depois, né, esse gigante se levanta, né? Ele começa pequeno e levanta gigante contra essa própria pessoa que carrega essa mágoa dentro do coração. Não é isso, São Carmen? fantasmas, é exatamente É, isso, apóstolo. São fantasmas que vai te assombrar por um tempo e mais para frente, como o senhor acabou de falar, vão se levantar. Até porque se não for uma cura, se não, essa ausência de perdão é como se fosse uma doença, como se fosse um câncer que vai nos corroendo mesmo. E é incrível como saudável não contamina saudável. Já viu disso? sim, verdade. Saudável não contamina saudável. Não adianta uma pessoa que está bem fisicamente, emocionalmente, ela não passa bem-estar para a saúde para ninguém. Agora, doente contamina doente. Pessoas que não se resolvem, que não pedem perdão, que não se permitem ser curado, elas levam isso com ela. É por isso que tem gente que parece maras, águas amargas. O Hum, tempo todo a pessoa está amarga, porque ela tem alguma amargura dentro de si, algo mal resolvido e que ela leva para a vida. E que vai hum. distribuindo assim, ó, sem sentir. E o Senhor nos diz: depressa, concilia-te depressa, resolve-se depressa. Eu vou ainda além, vou dar um passo além. Talvez existam pessoas que tenham que perdoar o próprio Deus. Porque às vezes a gente contenda com Deus e fica magoado, não entende certas coisas que o Senhor faz na nossa vida, e a gente guarda a mágoa, a gente crê, a gente tem fé, a gente o ama, mas a gente guarda a mágoa porque não entendeu como o Senhor trabalhou. Eu conheço muita gente assim. Pessoas que se sentiram amarguradas porque não entenderam o trabalhar de Deus, não entenderam as aflições que a gente passa por esse mundo, não entenderam as coisas que passou, que viveu, e fica de mal com o próprio Deus. E o Senhor me diz que é tempo da gente se resolver. E outro, o pior são aqueles que vai protelando, né? Vai protelando o pedir o perdão, vai protelando, vai deixando, vai empurrando com a barriga
né, resolver a situação, que às vezes, como você está falando, é para já, não é para deixar para depois. Exatamente, porque existe a Bíblia fala da plenitude dos tempos, né? A É. gente chama aquele período interbíblico, quando acabou, cessou as profecias, né? De Malaquias a João Batista, de a As páginas plenitude em dos branco. tempos, as As páginas em páginas. branco. Que teoricamente dizem que nada aconteceu, mas ali aconteceu muita coisa. O mundo foi Sim. preparado para receber Jesus. A nação grega, a nação romana, os próprios judeus, tudo cooperou para que Jesus viesse no tempo certo, no tempo que tinham feito estradas, no tempo que a língua era uma só, todos os povos Isso. falavam uma única língua. Tudo cooperou para Jesus vir naquele tempo, foi a plenitude dos tempos. E eu ouso dizer que esse tempo de pandemia é a plenitude dos tempos, porque tudo está cooperando para as pessoas se resolverem. Não dá mais para a gente viver de corre, corre e correr. Tem gente que corre na vida e enchia a vida de Ativismo. coisa. O Ativismo. ativismo, isso. Porque ativismo é a arma desse tempo para abafar quem a gente realmente é a arma desse tempo para abafar o que a gente realmente está sentindo, é a arma desse tempo para a gente não ter relacionamento genuíno. Porque o E ativista, detalhe, Deus parou o ativismo, jogou todo, nem praia, nem diversão, Deus deixou que a gente fosse, que tu não pode nem andar na praia. Botou todo mundo, fica em casa. Exatamente. Tirou de nós o nosso entretenimento e Tudo. nos permitiu olhar para nós mesmos. E Não isso é deixou nem bom. você ir para a Disney. A Disney está fechada desde março. Parou geral mesmo. Avião, tu conta quantos que estão voando. Tá tudo parado, parou tudo. Para quê? Para que a gente possa se resolver. Tem gente que não está entendendo isso. Exatamente. E E aí o Senhor... Pode falar, pastor. essa sua palavra está muito profunda, que tem gente que está falando aqui no próprio Face, que Deus está mexendo. Pode dar continuidade. Fala que... Eu acho que o que eu falei, precisava de mais alguma coisa para muitos aí. O senhor consegue acompanhar no Face também, apóstolo? Eu estou acompanhando tudo, eu estou cheio de tela aqui. Estou parecendo até o estúdio. Tudo simultâneo, né? Tudo simultâneo, né? Então, Às fica à vontade. vezes, às vezes a nossa dificuldade de perdoar, ela parte do pressuposto de não entender o porquê o outro nos feriu daquela forma, né? E é muito difícil, porque... Quer ver um exemplo Aí, igual tem a irmã simples? A Vanessa aí, Deus está falando comigo, amém, tá vendo? Essa é a intenção. Glória a Deus, irmã Vanessa. Eu já vi também alguns comentários de pessoas entendendo que é com ela. Isso já revela que o Senhor está mostrando com quem e sobre o que a gente precisa perdoar e se resolver. Glória a Deus por isso. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Muitas vezes... lembrei do exemplo que eu ia citar. Não sei se vocês já observaram que muitas vezes a pessoa ela repudia um tipo de comportamento dos pais, por exemplo, mas ela acaba na fase adulta reproduzindo o mesmo comportamento. Exemplo, a pessoa ela cresce num lar onde tem um alcoólatra, tem um alcoolismo, e ela repudia, porque ela sofre de todas as maneiras por conta daquele alcoolismo. Ela sofre e ela passa por várias situações na vida por conta daquele problema específico. Só que aí ela cresce na vida, na fase adulta dela, na vida adulta, ela começa a beber. E aí quem olha de fora não entende, porque fala, o tempo todo essa pessoa sofreu por conta desse mal, repudiou esse mal, mas se tornou adulto e reproduz esse mesmo mal. Por quê? Porque a gente dá o que a gente tem, a gente reproduz o que a gente aprendeu. Por mais difícil que seja, é muito complexo a gente romper com isso. A gente acaba reproduzindo aquilo que a gente aprendeu. Quantas pessoas odiaram o que aprendeu, mas no fim das contas caíram na mesma armadilha. Reproduzem o que não queriam reproduzir. Pois bem, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que muitas vezes nós somos magoados por uma sequência de fatores que fez o outro se tornar quem se tornou. Aí nós, eu e você, nós interrompemos esse ciclo porque nós nascemos de novo. Então, se nós nascemos de novo, nós aprendemos tudo novo. Eis que tudo se fez novo. Eu sei que o senhor falou sobre isso.
sobre o vinho novo e em odres novos. Se nós temos a nova mentalidade, se nós temos a nova vida, nós podemos romper com esse ciclo e parar de reproduzir as mesmas coisas que os outros vinham reproduzindo. Então, quantas vezes a gente vem de um contexto onde tantas coisas são caóticas e a gente reproduz esse mesmo caos. E o Senhor está falando, não, se você é nova criatura, você é capaz de reproduzir algo novo. Se você veio de um contexto onde as pessoas, uma magoava a outra, talvez o meu pai teve o comportamento que meu avô teve, que meu bisavô teve, que mais não sei quem teve, e eu ou eu não reproduzo, mas me escolho condená-los, ou eu acabo reproduzindo. E o Senhor está falando, nenhum nem outro, porque eu não fiz nenhum nem outro. Eu nem reproduzi o pecado, porque eu não sou pecador, e nem condenei vocês, muito pelo contrário. Eu me coloquei no lugar de vocês para que vocês fossem perdoados. Essa é a atitude da pessoa que perdoa em Deus. E é como eu falei lá no início, eu não estou sendo utópica aqui, não estou pregando o evangelho utopia, então vamos esquecer, vamos perdoar, tudo lindo, eis que tudo se fez novo. Não, talvez a sua alma, a minha alma, fique cheia de cicatrizes. Mas cicatriz não dói mais. Cicatriz é a ferida que já foi fechada, que te lembra que você foi ferido, mas que não te dói mais. Isso aí. Não fica a marca, né? Porque até precisamos ficar a marca para poder a gente lembrar, não com a mágoa dentro, mas aconteceu e eu liberei. Exatamente, até porque esse processo de perdão, esse processo de cura é o que faz a gente ser a gente. E que faz a gente se tornar genuíno. Por que Jesus é genuíno? Por que a gente acredita em Jesus? Porque você sai daqui, vai para o outro lado do mundo, chega lá uma pessoa com uma cultura diferente, com um estereótipo diferente, com língua diferente, crê no mesmo Cristo que você crê, porque o discurso dele é verdadeiro. O discurso de Cristo tem propriedade. E é isso que faz nós sermos nós mesmos. Quantas vezes, quantas pessoas, né, o Senhor nos levanta para cuidar de outros, porque a gente tem justamente a propriedade. Porque você passou, você foi curado, você foi restaurado, e agora aquele caminho que você trilhou, você pode mostrar para outras pessoas como trilhar. Jesus quer nos usar para curar, mas para a gente curar, a gente tem que ser curado. E tem gente que não cura em nome de Jesus porque nem permitiu ainda ser curado. Aí você fala, mas eu estou tão bem, eu já cresci, isso é o meu passado, eu estou bem. Será que está mesmo? Porque eu achava que eu estava bem, mas na hora de ter que entrar lá com o bendito na igreja, não estava nada bem. Verdade. E detalhe, às vezes até vai se ferindo, né? É como eu falei, que às vezes o perdão, a palavra que eu liberei, até o pessoal acho que anotou, o perdão não curado é como fosse a espinha na carne. Que aí você mexe, dói. Tá sempre aí, entendeu? É sempre incômodo, né? Nunca passa, nunca pula daquela etapa, né? E a gente perde muito por não perdoar. A gente perde com nós mesmos, a gente perde na vida. O senhor deu um exemplo aqui perfeito de perda. Eu teria perdido a possibilidade de ter um caso solucionado pela falta de perdão. A falta de perdão rouba a nossa comunhão, irmãos. Até porque o perdão, ele contradiz a lógica que o próprio Cristo criou. Se somos um corpo, não tem como um membro ficar contra o outro, não tem como o meu pé querer ir para a esquerda e minha mão ir para a direita, não tem como a gente não se resolver. Então, eu não estou falando que a gente tem que amar, vamos se abraçar, somos corpo, vamos se amar. Tem hora que vai ter atrito, vai ter dificuldade. Eu contei de Paulo e Marcos. Mas isso precisa ser resolvido, porque isso rouba a nossa bênção. E o que Deus ministrava no meu coração sobre perdão é que é perdão de perto, mas é perdão de longe. É perdão de coisas rasas, mas é perdão de coisas profundas. É perdão de coisas talvez muito íntimas, que ninguém sabe, mas que a pessoa precisa se perdoar. Apóstolo, o senhor me fala sobre mulheres se perdoarem por no passado, sem conhecer Jesus, ter feito aborto. Isso é uma coisa muito séria, mas o senhor ministra isso no meu coração. Amém. São coisas profundas que a gente no passado passou, ou agora no presente, mas que a gente carrega essa culpa. E Jesus está falando, eu já te perdoei, você precisa se perdoar, porque isso tem sido a brecha por onde Satanás entra. Erros que foram cometidos lá no passado, situações que foram cometidas lá no passado, e que a gente carrega e leva até os dias atuais. Amém. Deus está falando, hein? Está falando. As pessoas estão... Está reverberando o que você está falando.
entendeu? Está muito profundo isso aí, porque eu acho que está sendo um momento que Deus está alinhando a sua igreja. Né? Nós estamos fazendo literalmente um encontro dentro de casa. É verdade. Entendeu? Essa era a primeira coisa essencial que eu queria falar. Eu vou falar rapidinho da segunda, porque o nosso tempo já é avançado. Mas a Sim, segunda coisa que eu queria falar, a segunda coisa essencial, é sobre confissão. Falei sobre a nossa necessidade de perdoar, só para frisar, perdoar o próximo, perdoar nós mesmos e se resolver com Deus aí nas suas questões, ser uma pessoa livre, porque o perdão é uma cadeia. E a segunda coisa que queria falar sobre coisas essenciais desse tempo, coisas essenciais do Evangelho, é sobre confissão. Confissão é algo que também meio que a gente deixou um pouco para lá. Porque eu percebo muito uma oração genérica, sabe? Senhor, perdoa os nossos pecados. não, eu sempre falo, você peca no varejo e confessa no atacado. Senhor, me perdoa pelas nossas dívidas, ofensas. Você entendeu? Você peca no varejo. Peca no varejo e pede perdão no atacado. É Entendeu? isso aí, é isso Senhor, me aí. perdoa pelas nossas ofensas, por tudo aquilo que eu fiz, que eu falei, que pensei, agi. Pronto, acabou. Já confessou. Minhas falhas e fraquezas Isso, já foi. isso, isso aí, já está resolvido, entendeu? Mas vamos fazer melhor? Vamos deixar a parte de confissão para a próxima semana. Deixa Então, ficar o ó, gostinho de quero mais, para aí você possa explanar, né, com mais detalhe para a gente. tá ótimo então. Se o senhor assim permitir, se for bom para o senhor, a gente pode fazer na próxima quarta mesmo. Com certeza, não, porque aí você vai ter o prazer de esmiuçar dentro daquilo que Deus vai te dando. Né? Porque a Ótimo. gente vai chegar, vai perder tempo, que daqui a mais 40 minutos cessa e a gente vai perder o feeling. Né? Mas eu quero que você fale de confissão e depois o constância, né? Isso, isso. As Ótimo, três vai coisas ser. essenciais: perdão, confissão e constância. Amém. Então vamos comer por parte, né? Tá Vamos ótimo. vamos comer a sopa pela beirada. Vou te falar que hoje a sopa para mim aqui foi forte. Tô pensando até agora aqui. Vou dormir aqui, ó, em chamas aqui. Glória a Deus, o Senhor é bom. Amém, foi muito bom. O Senhor é Carmozina, mais bom. uma vez quero te agradecer, né, por sido bênção aí para essa turma. Eu sei que tem muita gente que está aqui, né, dizendo assim, Deus está falando comigo. Né, e isso é bom, essa é a intenção, né, desses dias. Eu estava falando que hoje eu estou rouco, já estou pregando, já vai fazer desde o dia 24 de março. Já tem lá quase, acho que já tem quase 80 mensagens que eu preguei no decorrer. Você está até me ajudando para melhorar um pouco minha voz, né? Glória a Mas Deus. está sendo bênção para. Porque, e detalhe, nada fugindo daquilo que Deus está nos entregando. O que Deus está me entregando está confirmando na tua palavra. Glória a Né? Que Deus, aí estamos caminhando junto. estamos dentro do. E outros colegas que eu tenho visto, está tudo no mesmo alinhamento. Entendeu? Então, glória a Deus pela sua vida. Eu fico feliz. Eu creio que, né, Deus vai continuar falando. Amanhã eu estou, até para quem está entrando aí agora, amanhã nós estamos com o pastor Nilson, mais conhecido como Dedé dos Arrebatados. Né? Amanhã o pastor Nilson vai estar com a gente, trazendo a palavra. E a Carmozina, quarta-feira, tá bom, Carmozina? Tá ótimo, quarta-feira para mim. Então vai ser Carmozina quarta-feira, acho que Dedé quinta e doutora Edmeia na sexta. Então, outra semana também, que nós vamos ter uma semana muito boa, né? Se até a gente acabar isso aí, eu creio que o que eu tenho falado, vocês não têm que reclamar de palavra. E detalhe, eu sou um pouco, né? O nosso culto no lar é no horário nobre, porque eu sou de Barra Capão. Nobre projeta coisas nobres, né? É no horário do Jornal Adorei isso. Nacional. O horário mais caro da TV, onde nós temos o nosso culto. Glória a Deus. Então eu falei, eu fiz questão de ser nesse horário. Porque tem gente que está botando 9, 10 horas. Eu falei, não, eu quero no horário do Jornal Nacional. Eu quero no mesmo horário. Sabe por quê? Para tirar o povo de ficar vendo caixão, Sim, morte, caixão e tirar daquelas mazelas, entendeu? sim. Mas quero te agradecer.
E já avisar o pessoal que eu não posso esquecer, nós estamos na campanha do alimento, estamos precisando de alimento. Hoje levamos 50 cestas lá para o Morro Dona Marta, o trabalho da doutora Edmeia. Agora eu preciso ajudar o pessoal da nossa igreja, entendeu? Nós ajudamos fora e eu preciso de vocês que nos ajudem com o alimento, para que a gente possa. Já batemos 200 cestas, né? Fora quentinhas que a gente já entregou, né? Então o trabalho continua nesse momento, porque tem muita gente que está desempregada, muita gente que está passando necessidade. Aí nem todo mundo recebeu os R$ 600, né? Nem todos ainda. Tem gente que ainda tá lá no setor de análise, entendeu? Então eu quero já convidar você a nos ajudar com alimento. Nós estamos precisando literalmente de alimento, né? É uma necessidade que é para o próximo. Eu falo que igreja é isso, né? Jesus disse: eis que te dou o novo. E o novo é o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, é uma demonstração que nós estamos de como somos igreja, entendeu? Então, é o momento que nós estamos demonstrando para o mundo que nós somos igreja. Deus, o Senhor está nos provando. Amém? Então, Amém. quero te agradecer mais uma vez. Deixa eu orar pelos dizimistas, pelos ofertantes que estão também. E não esqueça, hashtag profetize vidas. Eu queria que você depois orasse para que essa palavra, né, fosse semente lançada em solo fértil, e depois eu encerro, tá? Só vou orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, por aqueles que estão na igreja também, lá que tem gente, tem um grupo na igreja. Pessoal, cada dizimista, cada ofertante, que é o momento que nós estamos separando a nossa oferta. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por essa oportunidade ímpar de poder ofertar, de poder dizimar. Pai, consagramos a Ti o dízimo, a oferta, declarando que te pertence, que é da sua casa, que é para a sua obra, Senhor Deus, que é para o uso do seu sacerdote. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de poder entregar, Senhor Deus, o dízimo. E se há alguém com problema que está separando nesse momento para entregar ao Senhor, e apresentamos a Ti, declarando: esse dízimo, essa oferta lhe pertence, em nome de Jesus. Amém? Carmozina, encerra aí com a oração pelos irmãos que, selando essa palavra, e quarta-feira estaremos de volta, né? Amém? Amém, glória a Deus. Quarta-feira, falando sobre confissão. Isso, quarta-feira sobre confissão. E na outra a gente fala sobre constância. Ótimo, então fechado assim. Na semana que Vamos vem, fazer então, a gente dá mais feita um passo. e isso, para que possa esmiuçar bem a palavra, tá bom? Amém. Eu vou orar e eu quero compartilhar algo que o Senhor ministrou no meu coração enquanto nós estávamos aqui. Sim. Eu tive uma visão de uma caneta e um papel. E o Senhor Hum, manda dizer que é estratégia para algumas pessoas escreverem. amém. Terminou aqui a live, desligou o celular, faz uma carta de perdão. Talvez você nem entregue, mas já libera. Já é o primeiro passo. Depois você vai resolver. Mas o Senhor fala que vai trazer à memória algumas coisas que vão ser curadas através desse ato. Amém? Vamos orar? Pai de amor, nós queremos te agradecer, Jesus. Primeiro eu quero te agradecer por tamanha disponibilidade do apóstolo, da apóstola, que estão fazendo esse trabalho maravilhoso, tão assertivo nesse tempo, Deus. Obrigado, Senhor, porque na força desse pão, dessa água, desse maná que o Senhor tem liberado através da vida deles, a igreja irá continuar caminhando, está sendo alimentada e com fartura. Nós te louvamos por isso. Quero te louvar por todo o recurso tecnológico, Deus, porque o Senhor nos dá essas ferramentas e para esse tempo, como isso tem sido bom, Senhor. As pessoas podem estar aqui separadas, mas juntas, podem assistir depois. Obrigado por isso, Deus, porque coisas que foram usadas para o mal durante todo o tempo, agora é usado para glorificar o seu nome. Eu quero colocar a vida de cada um que ouviu essa mensagem, que foi tocado, Deus, e que entendeu que precisa perdoar e se permitir ser perdoado. É um assunto muito tenso, muito difícil, porque mexe com o nosso orgulho, com a nossa razão, com o nosso passado, mexe às vezes com coisas que ainda dói, que ainda machucam. Mas pelo poder que há no teu nome, Deus, nós liberamos cura para as emoções das pessoas através do perdão, Deus.
Que possa ser um tempo onde a gente se resolva de verdade, Senhor, porque eu percebo que nós estamos no fim, Senhor, então nós precisamos nos apressar, Deus, porque nós queremos experimentar de vida e vida em abundância, queremos experimentar de paz, queremos experimentar de liberdade em Ti, e nós não poderemos fazer isso se ficarmos presos às cadeias, Deus, às cadeias da falta de perdão. Então, que haja reconciliação entre pai e filho, entre ex-marido e ex-mulher, entre crianças e adultos, entre pessoas e seu passado, Deus, que haja perdão, Senhor, que seja um tempo da gente liberar, Senhor, porque nós recebemos, assim como Paulo disse, eu dou aquilo que recebi, porque eu tenho vos dado aquilo que recebi do Senhor. E nós somos capazes de perdoar porque recebemos perdão, Senhor. Nessa palavra eu caminhei para perdoar aqueles que me ofenderam com tamanha ofensa, Senhor. E nessa palavra eu quero profetizar que os meus irmãos caminharão, que nós consigamos dar aquilo que recebemos do Senhor, porque assim como fomos perdoados dos nossos muitos pecados, queremos ser capazes de perdoar quem nos tem ofendido, Deus, crendo que assim poderemos levar livremente a oferta em teu altar. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós oramos crendo na vitória, Senhor. E eu espero, dentro muito em breve, ouvir testemunhos desse tempo, do tempo que o apóstolo falou de perdão, dessa noite, e de tudo que o Senhor está operando na nossa vida através dessas ministrações. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Eu acho que hoje foi só a cereja do bolo, porque semana passada foi a semana toda, eu preguei todos os dias sobre perdão. Meu E Deus. muita coisa, assim, eu creio que Deus tá cobrando muito disso aí, da igreja. E eu estou vendo por uma ótica, Carmozina, que Deus colocou a igreja em casa e está tratando a igreja, está tratando família, que eu tenho visto, né? O pessoal manda foto para mim, né? Famílias reunidas assistindo a palavra, e eu creio que Deus está curando ali dentro lá. Eu creio que a unção está entrando nas casas, há um novo Aleluia. nível. Eu tenho falado que não tem condições de nós sermos o mesmo pós-pandemia. Entendeu? Okay. Não tem, não. Só se você for muito cara de pau. Entendeu? Só se você for muito cara de pau para ser o mesmo depois de tudo isso. Não tem condições. Entendeu? Não tem condições de você sair. Aí, filhão, pode ficar tranquilo que o inferno te aguarda. Se tu sair dessa situação toda, de tudo que está acontecendo, né? E detalhe, não tem um que não está tendo uma perda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu está vendo o pessoal caindo e Deus está falando, olha aí. Uns Deus está recolhendo, né? Muitos colegas pastores, só na semana passada foram 6 aqui. Meu Deus. Né? Então, a gente tem visto isso aí, e eu creio que a pessoa que continuar do mesmo jeito após tudo isso, esses que estão recebendo palavra, é um coração muito duro. É um coração muito duro, entendeu? Eu preciso ver Deus mover em cima dessas pessoas, para a glória dele. Amém. Tá, amém. Muito obrigada, então, apóstolo. É sempre um prazer estar com vocês. Dá um abraço no Wesley aí, tá bom? Eu vou ver com o Wesley, de repente eu vou ver com o Evandro. Não sei como é que ele está sábado aí. O Wesley faz uma com o Evandro, nosso líder da rede de jovens e adolescentes. Amém? Tá ótimo, tá ótimo. Então, dá um toque nele aí para ver o que a gente consegue, ok? Tá ótimo, apóstolo. A gente vai se falando. Fica na paz, que Deus te abençoe. Amém? Amém. Meus amados, Shalom, Lahema Kadosh. Paz e prosperidade no Espírito. Fique na paz, porque na paz eu vou. Que Deus abençoe vocês todos. Mais uma vez, meu carinho aí, Carmozina, Wesley, um beijão para vocês. E até quarta-feira com vocês, falando sobre confissão em nome de Jesus. Tá bom? Amém. Beijo. Beijão. Fica na paz.